Olá galera, esse é mais um vídeo do canal Lembranças do Vazio. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a relação entre escritores e editoras. Como será? Tá curioso? Então espera aí. Bom, em primeiro lugar, você tem que ter em mente que, sendo desconhecido, você vai ter poucos leitores. É muito difícil que numa primeira publicação de alguém que não tem já uma fama, ou já não tem um público já leitor muito grande, dificilmente você vai conseguir ser muito lido. Então, se você tem como objetivo apenas ser muito lido, então eu te aconselho a escrever um blog, a ter um site na internet que você publica seus textos. A possibilidade de você ser mais lido do que com um livro impresso é muito grande. Agora, se você quer um pouco dos dois, você quer ser lido, mas você não abre mão da questão de ter um livro impresso, então você vai ter que começar a tomar decisões. Em primeiro lugar, você tem que saber que as editoras grandes, como Companhia das Letras, como Intrínseca, Sextante, enfim, essas editoras maiores, elas, vamos dizer assim, é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você conseguir entrar nelas. Elas só dão um tiro certo, elas só querem livros que com certeza vão vender muito, e apostar em alguém desconhecido é muito arriscado. Então ela vai pegar livros que já foram best-seller em outros países, ela vai pegar autores brasileiros que já são consagrados, ou pessoas que já são famosas, mas querem entrar no mercado literário. Então, essas grandes editoras, elas não vão te dar nem atenção. Você lá, geralmente, você vai enviar o seu texto, às vezes tem até uma burocracia para ser enviado o texto, e você vai demorar 2, 3, 4, 5, 6 meses, algumas delas dão 6 meses de espera, e depois, às vezes, nem uma resposta você vai ter. Então, se você não quer ter essa angústia de esperar 6 meses por uma resposta e no final das contas saber que é uma loteria, parte para uma editora pequena. E aí eu vou te dar a dica para que essa editora pequena você pesquise antes o histórico dela. Então, existem editoras pequenas que têm muitos problemas com escritores. Então, tem muitas reclamações com promessas não cumpridas, etc. Então, eu te recomendo que você pesquise antes, que você envie o máximo possível o seu original para editoras que tenham um mercado para o teu perfil. Então, tem editoras que são especializadas em literatura acadêmica, médica, por exemplo. Então, não adianta mandar para essa editora que você está perdendo seu tempo. Vai fazer uma pesquisa na internet sobre que editoras costumam publicar o seu tipo, o seu estilo de texto. Pode até fazer uma pesquisa na livraria mesmo, pega lá a área de atuação do seu livro e vê as editoras que mais aparecem e tenta buscar o endereço eletrônico dessas editoras e enviar seu original. Geralmente lá nos sites tem um tempo de espera para retorno. É, não tenta tomar nenhuma decisão em menos de um mês, espera 1, 2 meses que você vai receber algumas propostas, analisa essas propostas e, e mais importante disso, toma uma decisão de cabeça fria, não toma nenhuma decisão por impulso, uma decisão emocional, eu quero publicar o meu livro de qualquer jeito, e aí você vai acabar fazendo um mau negócio. Então, não se endivida por algo que você não tenha certeza que no mínimo você vai pagar o custo que você teve para investir na sua obra. Bom, você acabou de ouvir sobre o custo, então tem muita gente que não entende como é que funciona o mercado editorial nessas editoras pequenas. Bom, tem três maneiras principais de se publicar para uma editora pequena. Em primeiro lugar, você tem uma edição que é 100% online e sob encomenda. Como é que ela funciona? Você vai ter o seu livro editado pela empresa
e ela vai estar disponível na internet, no site da empresa, pode ter em outros sites também, de outras livrarias. E na medida que a pessoa vai clicando e vai comprando, ela vai publicando. Tem algumas editoras que até falam um pedido mínimo. Então elas vão receber os pedidos e tem que ter, por exemplo, no mínimo 30 livros vendidos para que ela comece a fazer a impressão propriamente dita. Bom, nesse tipo de publicação, o autor não gasta nada, mas também ganha míseros 5, 10% de direitos autorais de um preço de capa que o autor não vai ter nenhuma participação na decisão de qual vai ser o preço. Outra forma muito comum de publicação é em que o autor se compromete a vender uma parte da impressão. Por exemplo, vamos supor que você publique 100 livros. Você se compromete a vender 70%, então você se compromete a vender 70 livros e se você vendeu 60, por exemplo, os 10 restantes você vai ter que adquirir pelo preço de capa. Essa é uma modalidade também muito comum entre essas empresas pequenas. Outra forma de publicação também comum é sob encomenda. Aí você se responsabiliza pelo número que você vai pedir. Então você vai pedir, por exemplo, 200 livros e você vai ter um desconto muito grande em relação ao valor de capa. Você pode até escolher, dependendo da editora, o preço de capa. E com isso você vai ficar depois com todo o lucro. É como se a editora estivesse funcionando como uma gráfica, mas ela participa da edição, participa da construção da capa, da divulgação. Então vamos dizer assim, os dois investem um pouco na sua obra. Então vamos supor, dando um exemplo dessa modalidade, que você encomende 200 livros que você vai vender a R$ 35 e o custo dele foi a R$ 15. Então, você a cada livro vendido você tem R$ 20 de retorno. É uma modalidade que geralmente tem uma possibilidade de ser mais lucrativa. Enquanto mais você pede para a editora produzir, para imprimir, menor vai ser o seu custo de cada livro, então você vai conseguir vender mais barato, vai ter um lucro maior, depende de como você for fazer essa relação custo-preço de capa. Todos esses valores você também tem que lembrar que quando você coloca na livraria, tem a porcentagem de comissão da livraria. Quanto que é a comissão? Varia muito de lugar, de livraria, mas eu já ouvi falar em 50% do valor de capa, 40% parece que é o mais normal, 30% se você conseguir, tiver uma boa lábia ou for uma livraria menor, você ainda consegue fazer 30%. Agora, você pode planejar que você vai vender os seus livros todos de boca a boca, na internet. Bom, você pode fazer isso, mas eu te garanto que a possibilidade de você ter uma tiragem muito grande vendendo dessa forma é pequena. As pessoas não sentem confiança para comprar via internet assim direto com o autor, pela forma de pagamento, garantia de ter o produto. Então, esse é um dos grandes problemas também quando a pessoa fala em fazer tudo pela gráfica. Então, eu ouço muito em grupos de escritores as pessoas falam, não, faz pela gráfica mesmo. Pô, mas você não vai ter praticamente nenhuma ajuda em relação a fazer capa, diagramação, distribuição, propaganda, vai ser tudo por sua conta. Então o trabalho é muito grande, é muito desgastante. E se você estiver disposto, se você de repente não tem outro emprego, você faz só isso, você quer investir sua vida nisso. Bom, por último, ainda tem aquela modalidade de venda que está crescendo no Brasil, mas ainda é bem insignificante em relação ao total de venda de livros, que é no formato digital. Parece que nos Estados Unidos, em alguns países na Europa, a venda digital do livro é muito grande e tem uma participação robusta em relação ao total de livros vendidos, mas no Brasil não é esse o caso. A casa das vendas não passa de 5% dos livros. Então, se você quiser investir no formato digital e venda online do seu livro, apenas sem imprimir, mesmo que seja por uma editora,
saiba que você não vai ter muitos leitores. Já. O brasileiro ainda não é acostumado com a leitura de modo geral, com a leitura com formato digital menos ainda. Se você acredita mesmo na sua obra, se você acha que tem potencial e principalmente se você acredita que tem uma teia de distribuição, tanto da editora quanto sua, de você tem uma profissão ou um grupo de relações em que você acha que você vai conseguir, no boca a boca, vender o seu livro, investe nessa modalidade sob encomenda, porque por mais que você tenha um gasto inicial, você tem uma chance de retorno muito maior. Embora, como eu já disse em alguns vídeos, o retorno financeiro não pode ser prioridade no seu primeiro livro, nem no segundo, nem no terceiro. Ganhar dinheiro inicialmente não pode ser o seu foco, senão você vai se frustrar. Outra coisa, fuja de editoras que pedem um investimento inicial muito grande. Então, tem editoras que pedem para você comprar 200, 300 exemplares com preço de capa. Isso não existe, mesmo que ela prometa que vai vender seu livro para o mundo inteiro. Você fazer um investimento comprando 200, 300 livros com preço de capa, você vai ter prejuízo com certeza. Se você vai fazer um aporte financeiro inicial desse de 200, 300 exemplares, a editora tem que te dar um desconto muito grande, no mínimo 50% do valor de capa, para que valha a pena, para que você consiga vender e ter o retorno do custo que você ter. Bom, é isso. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, assina o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!